Mateus 18. Peço aos irmãos que estejam abrindo, a partir do versículo 15. Nós hoje vamos terminar o assunto sobre perdão, tá? Nós estamos trabalhando o tema perdão desde a última quarta-feira e nós hoje vamos concluir o assunto sobre o perdão de Deus e o perdão do homem. E em Mateus 18, verso 15 em diante, diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Senhor, quero te agradecer em nome de Jesus, porque aqui esta é a tua palavra, este é um princípio que o Senhor criou nessa terra para a sua igreja viver. E eu te peço em nome de Jesus que esta palavra fique marcada e gravada em nossos corações, que este ensino fique memorizado em nossas mentes e que possamos viver, meu Deus, isso. Nos ajude a viver o princípio do perdoar e do pedir perdão, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos, pela palavra do Senhor Jesus, lá na oração do Pai Nosso, que ele diz: perdoai as dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Uma outra frase que Jesus diz muito bem é que, se nós perdoarmos os homens, o Pai Celestial também nos perdoará a nós. Ou seja, há um trocadilho no princípio do perdão. Se eu perdoo, Deus me perdoa. Se eu não perdoo, eu não tenho perdão de Deus. Eu ando sem o perdão de Deus. Tá certo? Nós vimos isso de forma bem resumida agora, mas foi basicamente isso que nós falamos na quarta-feira passada. Hoje nós vamos ver as características do perdão, mas tem um problema doutrinário aqui que precisa ser resolvido, que, para não passar desapercebido, tem um problema de doutrina aqui que a gente precisa resolver. A situação do que é ligado na terra e no céu. Por exemplo, nós primeiro temos que entender o contexto. O contexto desse texto aqui está se tratando de perdão. O tratar o irmão que pecou contra outro irmão, que quando o irmão vai resolver essa problemática com ele, certo? Se tal irmão se deixar resolver o problema, fica entre irmãos resolvido o problema do perdão. Se não, leva mais uma testemunha. Se o irmão ainda resistir, coração duro, leva para a igreja. Se levar para a igreja, o irmão continuar sendo duro de coração, a Bíblia diz que esse tal irmão tem que ser tratado como um publicano e um pecador qualquer. Certo? Como era um publicano? Era alguém repudiado pela nação judaica de Israel. Alguém excluído, alguém que não valia a pena, não é como um ímpio. Ou seja, alguém que não tem arrependimento, alguém que não tem compaixão, alguém que não quer mudança de vida. Está entendendo? Então a igreja tem essas 3 ações, certo? Para funcionar, certo? Nas suas disciplinas dentro de uma igreja, quando se trata
do campo de pecar contra o irmão e não pedir perdão. Essas são as 3 reações que a igreja tem que agir. Ir a ele pessoalmente, se ele resistir, a ele com testemunhas, se resistir, ir a ele com a igreja. Se resistir, tal irmão tem que ser excluído. Ok? É assim que funciona biblicamente, como você viu aí. No entanto, a questão do ligar no céu e na terra, para ser resolvida, existe uma doutrina falsificada aí. Certo? As pessoas pegaram essa doutrina, certo? O que está ligado na terra está ligado no céu, e enveredaram essa doutrina para o campo da teologia da prosperidade, certo? E as pessoas pegam essa teologia e dizem: não, peraí, eu vou ligar aqui na terra e será ligado no céu. Então, peraí, eu vou pedir um carro a Deus e está ligado aqui na terra e no céu. Eu vi muito isso, porque eu fui desse meio. Eu vim desse meio, eu conheço esse meio de cor. Uma coisa é a pessoa que nasce pelo privilégio que Deus deu, numa igreja que Deus deu, uma igreja histórica batista e outras demais históricas. A pessoa tem um privilégio, a pessoa é um privilegiado. Agora, se alguém foi como eu, que teve que passar por várias situações, entendeu? E chegar a esse ponto, então eu sou muito bom em doutrina pelo fato de que eu passei por situações bem complicadas até eu crer na Bíblia como a Bíblia é. Então, eu me vi muitas situações de gente pegar em carro, tocar no carro e dizer: está ligado no céu e está ligado na terra, é meu. Eu vi gente fazer isso, certo? Eu vi gente pegar em casas e dizer: está ligado no céu e está ligado na terra, é meu. Eu tomo posse. Isso não é bíblico, meu irmão. Esse contexto aqui é sobre o perdão. Aqui está dizendo o que a igreja ligar sobre perdão está ligado no céu. Não está falando de prosperidade, não está falando de coisas materiais. Você viu falando de carro aqui? Você viu falando de casa aqui? Você viu falando de terreno, de propriedade? Não, o texto está falando sobre perdão. O contexto do texto é perdão, meu irmão, certo? É o tratar com o irmão rebelde, é o tratar com o irmão que não perdoa, certo? Então, as características do verdadeiro perdão, primeiramente, que é um mandamento. Você notou que o texto mostra que é um mandamento. Não tem como a gente dar jeitinho nas coisas. Perdoar é um mandamento. Pedir perdão também é um mandamento. Não tem como a gente resistir a isso. É um princípio. Então nós temos que ter essa certeza, porque às vezes nós vivemos com mágoas no nosso coração. E eu quero dizer que as coisas que a mágoa traz não são muito boas. A mágoa traz problemas emocionais, a mágoa traz problemas, certo, de relacionamento, a mágoa traz problemas no campo profissional, porque quando a pessoa vai trabalhar magoada, ela não é um bom funcionário, certo? No campo do relacionamento, ele não vai se relacionar bem com as pessoas e nem com o cônjuge. A pessoa que tem mágoa, ela vive doente, porque ela não perdoa, certo? Em vários níveis de doença. Ela começa com um problemazinho simples, que ninguém dá nada por ele, chama um problema de nervos, certo? Ela começa com um probleminha de nervos, porque ela se irrita com qualquer coisa, a pessoa que não perdoa. Daí ela caminha e se envereda no caminho, certo, desse problema de nervos. Aí ela chega até o problema de pressão alta. Aí quando ela adquire, certo, o danado da pressão alta, ela vai para o infarto. É o último estágio. E Deus tenha muito projeto na vida dessa pessoa, sonhos. Deus tenha muita coisa na vida dessa pessoa para mantê-la viva e fazer ela ressuscitar de um infarto. Certo? Então a pessoa que tem mágoa tem esses problemas. Ela acarreta para si, ela traz para si todos esses problemas. Ok? Então não é bom ficar com mágoas. Não é bom viver sem perdoar. Não é bom deixar acumular no coração amargura, certo? Mágoas, coisas, ódio, certo? Raivas, porque isso é tudo sentimento satânico, não é de Deus. A segunda característica é que o perdão, certo? Primeiro é o mandamento de Deus. Segundo é que é universal o perdão de Deus. Abra sua Bíblia aí em Lucas, para você ver uma coisa. O perdão ele é algo universal. Ele é algo universal. Você tem que perdoar, meu irmão.
Lucas 23. Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Nossa, a gente tem que ter ideia da cena que está acontecendo. Que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente lê como quem lê um livro e passa por cima e não imagina, não consegue imaginar a cena do que está acontecendo nesse contexto. Ou seja, Jesus vem de uma bateria de humilhação. Primeiro, Jesus foi entregue, certo? Por Judas. Segundo, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Olha só a bateria de humilhação. Segundo, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos no jardim do Getsemane. Terceiro, Jesus foi traído, resistido na cara por Pedro, que negou ele 3 vezes. Quarto, Jesus foi espancado aos olhares de todos, certo? Quinto, Jesus foi pregado numa cruz. E o sexto é esse que nós vimos. Além de estar pregado na cruz, tinha uns camaradas disputando a roupa de Jesus, porque era um tecido valioso e valia algum dinheiro. Você está entendendo? Então Jesus tinha todo o contexto, certo? Para poder não perdoar. Jesus teve todo o contexto. Porque Jesus foi humilhado, foi ridicularizado, foi espancado, certo? Ele passou por tudo que é coisa. E o que foi que Jesus disse? A frase? Foi o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja o nível que Jesus está de espiritualidade. Mas a gente, infelizmente, irmãos, a gente pensa que é baixo nível a gente perdoar as pessoas. Infelizmente. A gente pensa que a gente está se humilhando demais. Esse é todo o sentimento que Satanás quer que a gente viva. Não, a gente está vivendo. Não, é muita humilhação. Deu para notar a bagagem que Jesus recebeu, meu irmão, de humilhação? E ainda perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O que acontece muitas vezes com a gente no relacionamento com o irmão, com o cônjuge, com família, não chega a um pedaço da unha do sofrimento que Jesus sofreu. Não chega a esse ponto. Nós não passamos nem um suor, nem um pingo do suor que ele passou. No entanto, quando a gente tem um pequeno choque com o irmão, a gente às vezes, estou dizendo que é você, não estou jogando carapuça em ninguém, amém, irmãos? Não estou jogando carapuça em ninguém, glória a Deus por isso. Mas estou falando aqui no geral. Aí a gente pensa o seguinte: mas rapaz, é muita humilhação eu pedir perdão, sabe? Pior é o outro lado. E aquelas pessoas que se fecham e não perdoam. Qual é o nome daquela plantinha que quando você toca nela ela se fecha? É a malícia, né? Você toca nela, ela se fecha. Tem gente que é assim, você toca, ela se fecha. Aí quando você sai de perto, ela se abre. Quando ela vê aquela pessoa que magoou, ela se fecha. Entendeu? Tem pessoas assim, tem outras que já descarregam de outra forma. Tem pessoas que descontam nos filhos. Entendeu? A mágoa. E por aí vai. Então, a pessoa também que não dá oportunidade, certo? Do irmão, ou seja, de quem for, de andar mais uma légua com essa pessoa. Entendeu? Essa pessoa não entendeu o Evangelho. Ela não entendeu Jesus ainda. Ela está ainda muito no campo da religiosidade. Porque o que Jesus veio trazer para a gente foi prática. Vamos praticar, né? O perdão. Um outro texto é Atos 7,60.
Último versículo do capítulo 7 de Atos. Diz assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui nós vemos o mesmo exemplo de Jesus, um discípulo que diz, pede a Deus que não seja colocado sobre ele, aqueles que lhe estavam fazendo mal, que não colocasse sobre eles a culpa do pecado. Isso é um grande exemplo. Então, o perdão é o quê? Ele é universal. Ele é universal. Nós temos que perdoar. O perdão é incondicional, não tem condição para perdão. Tem gente que quer negociar o perdão, né? É incondicional. Não tem, eu lhe perdoo se você fizer isso por mim. Eu lhe perdoo se você me der aquilo. Filho, criança que sempre fala isso, né? Os filhinhos. Eu perdoo se você me der aquilo. Ou ele vem até com outra história, né? Vem até com outra história. Uma historinha contando assim, não, se deixar eu fazer isso, eu não sei o quê. Querem comprar. O perdão é incondicional. Não tem condição. Tem que perdoar e perdoar. Ou então você é publicano e pecador. Não é uma coisa boa aos olhos de Deus. É ímpio. Quem não perdoa está como numa situação complicada. É unilateral. Certo? O perdão também é unilateral. O perdão tem que ser uma atitude constante, como nós vimos lá. Certo? Quantas vezes, foi quem Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Lá em Mateus 18, 21, 35, ele perguntou quantas vezes devo perdoar, porque religiosamente, no campo judaico, existia uma mística, existia uma situação, certo? Uma crendice, um código religioso que a pessoa deveria perdoar até 7 vezes no dia. Aí Pedro diz, mestre, ele chega com a religiosidade dele no campo do perdão para Jesus, dizendo assim, mestre, eu tenho que perdoar o meu irmão apenas 7 vezes? Como diz a religião? Aí Jesus disse, nada disso. Eu estou usando minhas palavras, mas foi isso, a ideia foi essa. De maneira alguma. Você tem que perdoar até 70 vezes 7. Aí, se a pessoa for muito religiosa, ela vai fazer até a multiplicação dos 70 vezes 7 para perdoar. Não foi isso que Jesus quis dizer, meu irmão. Jesus quis dizer, certo? Jesus quis afirmar o seguinte, que quantas vezes seja e o irmão peque contra você no dia, perdoe. É um exercício. Mas tem gente que encara como sacrifício. Perdão é um exercício de Deus no meu caráter e no teu caráter. Se você encara como sacrifício, você sofre. Agora, se você entende como um exercício, você vai perdoando, e vai exercitando, e vai ficando maduro, e vai ficando mais capacitado, vai entendendo mais de Deus. Agora, quando a pessoa entende como algo sacrificial, meu irmãozinho, quando a pessoa vê tudo como sacrifício, como sofrimento, realmente, até um copo d'água que cai no chão é um horror. Se um copo quebrar, pronto, virou um ringue dentro de casa. Não, gente. Não. É um exercício cristão de amadurecimento. Quanto mais eu perdoo, mais experiente eu fico, mais maduro eu fico e mais blindado eu fico, porque Satanás não tem lugar na minha vida. Ok? Então, temos que ter em mente que todos nós somos devedores. A gente tem que ter em mente que nós somos devedores, principalmente com Deus, né? 2, precisamos entender que todos nós encontramos a graça. A pessoa, quando a gente vai perdoar e que pede perdão, a gente tem que ter esse entendimento. Nós não precisamos da graça de Deus, do perdão dele. Então, por que nós não vamos perdoar as pessoas que pecam contra nós? Né? 3, não perdoar meu próximo é tratar os outros não como Deus me tratou. Ou seja, quando eu não perdoo aquela pessoa que me magoou, certo?
eu não estou fazendo as mesmas coisas que o meu mestre fez. 4. Todos que recebem o perdão de Deus têm um compromisso perpétuo de realizar nos outros o mesmo perdão. Se eu recebo de Deus o perdão, eu tenho o compromisso de viver a minha vida perdoando aqueles que me magoam. 5. Quem não perdoa coloca-se debaixo dos juízos de Deus outra vez. É verdade. Quando eu não perdoo, eu faço o exercício contrário. Eu não perdoo fulano, eu não perdoo Beltrano, eu não perdoo tal, eu não perdoo a nação inteira. Ela vai só acumulando, né? É feito uma bomba. Vai inchando de mágoa, de coisa ruim. Entendeu? A pessoa que não perdoa, ela vai se inchando. Por isso está cheio de doença às vezes. Porque a emoção mal trabalhada traz um monte de doença ruim para a pessoa. Psicológico, pode ficar doido. Já assistiu aquele filme Um Dia de Fúria? Pronto, pode sair para ir por aí. Depois que está cheio de mágoa, sair destruindo tudo, explodindo a cidade todinha, matando todo mundo. Porque não perdoa. Certo? O problema é com a mulher lá. O cara surtou. Não perdoava. Eles saíram fazendo todo tipo de tragédia no filme Um Dia de Fúria. Entendeu? Então cuidado, porque vai disso para pior. É doenças em cima de doenças. Quando a pessoa não perdoa, é melhor liberar o perdão, aliviar o coração. Limpe seu coração, meu irmão. Já morreu aquela pessoa que lhe magoou? Mesmo assim, ore diante de Deus, dizendo: Deus, eu limpe meu coração mesmo assim. Você não tem mais como ir lá no mundo dos mortos, né? Mas então você vai diante de Deus e limpa o teu coração, se ela já morreu. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Perdão é uma escolha que fazemos e não uma emoção. Tem pessoas que estão esperando uma emoção grande, sabe? Uma novela bem mexicana, daquela bem dramática, para acontecer com ela, para ela perdoar aquela pessoa. Tem que vir lágrimas, tremedeira, tudo que no campo da emoção, assim, uma coisa bem trágica, bem radical. Tem gente que está esperando isso. Não, meu irmão. É uma escolha racional. É um princípio. Jesus não disse eu tenho que perdoar, então não tenho que sentir nada. Eu tenho que chegar lá e dizer: meu irmão, não estou sentindo nada, mas eu quero pedir perdão, meu irmão, pelo que o irmão fez. E o outro lado também, que está sentindo uma coisa horrorosa no coração, entendeu? Está sentindo uma coisa feia, e aí ele tem que, naquele momento, contra as emoções, escolher perdoar. Porque aí o Espírito Santo vem com as emoções dele e limpa o coração. Quanto mais você perdoa, seu coração está mais limpo. É o exercício, lembre disso. Exercite o perdão. Vamos abrir aí o texto de Colossenses capítulo 3, verso 13. Colossenses 3:13. E queria que dois irmãos lessem esses textos. Colossenses 1 lê Colossenses 3:13. Outro irmão abre em 1 João 3:15. Estou já concluindo, viu, irmãos? Vou tomar muito tempo de vocês não, viu? Vamos pela sequência? Quem abriu Colossenses 3:13, lê, por favor. Em voz de anjo, arcanjo, alto, com uma trombeta, no dia do juízo final. Vai rasgar o céu, aí você fala bem alto, como uma trombeta de um anjo, assim, rasgando. Entendeu? Para todo mundo ouvir. Vamos lá, quem vai ler? Suportai-vos aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Suportai, perdoai. Aí ele vai dar o exemplo no final. Assim como o Senhor perdoou, fazei vós também. Perdoe também. 1 João 3,15. Nossa, é muito forte. A pessoa que não perdoa aos olhos de Deus é como um homicida. Muito forte, né? Não? Deus me livre. Deus me livre de andar aos olhos de Deus como um homicida. Seja quem for, meu irmão, abre o teu coração e perdoa. Em nome de Jesus.
perdoa. Tá certo? Então, para terminarmos, vamos concluir com um ponto: a quem nós devemos perdoar? Certo? Para a gente terminar, a quem nós devemos perdoar? Os irmãos têm sugestão? Quem você deve perdoar? Pronto, qualquer que nos ofender. Mas vamos destrinchar aqui: aos pais. Certo? Muitos têm mágoas contra os pais por causa de brutalidade, incompreensão, brigas, preferência ao caçula, abandono, falhas. Isso existe na família às vezes, né? Família que não é bem trabalhada, certo? E não existe a soberania de Deus. Então faz acepção de filhos, ama mais um do que o outro, dá mais atenção a um do que o outro, dá mais carinho a um do que o outro. Está entendendo? E assim sucessivamente. Então às vezes um filho carrega a mágoa do pai por causa disso, certo? Às vezes por brutalidade, muita ignorância, né? Muita ignorância. Como por exemplo, numa família que eu conheci, né, que cada coisa errada que o menino fazia era um tapão na orelha do menino. Então o menino cresceu, além de ignorante e bruto, certo? Quase que ele pegou essa pedagogia ruim de estar dando tapão nos filhos dele também, certo? Incompreensão. Quando o pai e a mãe não compreendem o filho, quando não tem compreensão, o filho cresce, certo? Magoado por causa disso. Preferência, já falei, né? A questão do abandono. Quantas crianças não são abandonadas quando bebês? E quando cresce que sabe que não são os pais, entendeu? Fica difícil perdoar. Alguns perdoam, outros não. Outros não querem nem ver quem foi que abandonou, né? Falhas. Às vezes vê um pai que teve uma vida errada, a mãe que teve uma vida errada, e ele não perdoa por esse fato, pelas falhas. Aos irmãos, amigos e cônjuges, tem pessoas que não perdoam, certo? Aos irmãos, às vezes o irmão fez alguma coisa que envergonhou quando criança, ele não consegue perdoar, né? Amigos, brincadeiras, certo? Coisas assim, né? Pegadinhas que amigos fizeram e ele não gostou e conheceu com essa mágoa. O cônjuge, certo? Que não foi fiel, né? O cônjuge que expôs aquela pessoa ao ridículo, ao outro ao ridículo, e por aí vai, certo? A igreja é, sem dúvida, um dos lugares mais difíceis de se estabelecer relações interpessoais. O que pode parecer estranho, mas a igreja é um complicado. A igreja é um negócio complicado, certo? O que pode parecer estranho é na igreja onde o irmão fica ofendido com o outro, muitas vezes. Porque o texto mostra em Pedro, com Jesus e os seus outros apóstolos, Pedro tinha uma dificuldade com o irmão. E Pedro chega para Jesus com a queixa: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7? Então a igreja não é um lugar. Vamos colocar uma fantasia que a igreja é perfeita. Não é bem assim não. A igreja é de Jesus, mas existem pessoas sendo trabalhadas, certo? Perfeição vai haver aonde, meus irmãos? Na glória do céu, onde a gente vai andar nas ruas de ouro, certo? Lá vai ter a perfeição, amém? Então, nós sempre, quando tivermos uma queixa do irmão, a gente procure resolver da melhor forma possível, em paz. É neste espírito de insistência que devemos viver, ou seja, naquele espírito de que quantas vezes devemos perdoar o irmão? Toda vez que o irmão pecar contra mim, certo? Mas o irmão não tem vergonha na cara. Aquele irmão é um horrível. Meu Deus, se Jesus está permitindo você passar por isso, meu irmão e minha irmã, é porque Jesus está trabalhando algo em você, até você amadurecer. Eu aprendi uma coisa nessa vida cristã normal, que a gente só cresce espiritualmente quando a gente consegue sair de determinada situação. Se você não crescer em determinada situação, você vai ficar preso a ela para sempre.
até um dia você sair. Você pode observar, tem pessoas que não saem, né? Tem pessoas que não saem de determinada situação, vivem no mesmo contexto sempre. Por quê? Porque elas não conseguem amadurecer e crescer naquela situação. Ok? O texto que lemos fala de perdão. O capítulo seguinte fala de divórcio. Você notou? O capítulo que nós lemos, os versículos que nós lemos de Mateus 18, fala sobre perdão. O seguinte fala sobre divórcio. Tem alguma coisa a ver divórcio com perdão? Tem. Não podemos andar divorciados com Deus. Amém, irmãos? Não podemos andar divorciados com o irmão. Amém, irmãos? E não podemos andar divorciados com nossos cônjuges. Se você tem seu cônjuge, você não pode andar divorciado com ele. Você não pode andar divorciado com o seu filho. Você não pode andar divorciado com o seu ninguém. Você tem que perdoar.